Vamos lá, boa noite, pessoal presente, Cristina, Edna, Cláudia, Marina, Denilce. É, Estamos hoje aqui presente para fazer mais um estudo, né, do livro Autodescobrimento, e o tema de hoje será ressentimento. É um, Vamos ver esse sentimento aí que cada um de nós já experimentou um pouquinho desse sentimento em algum momento da vida, né? E vamos ver o que que a Joana traz para nós nesse texto. Quem vai fazer a apresentação hoje é a nossa colega Cristina Miranda. Cristina, com você. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes e que assistirão depois. Nós falamos da última aula, falamos sobre a raiva, né, que a Cláudia apresentou Sim. muito bem para nós. E hoje, logo em seguida, vem o ressentimento. O ressentimento, ele mora dentro da nossa casa, a nossa casa mental, nossa cabeça, né? E tem, por isso que nessa esse primeiro slide tem já uma casinha ali no fundo, se vocês estão vendo, que é lá que nós vamos iniciar na nossa casa mental e que, se vocês repararem, a porta e as janelas estão abertas. Elas estão caminhando para que a gente consiga entender e trabalhar e melhorar quanto a essa questão do ressentimento. Muito bem. Joana de Ângeles, para variar, arrasa, né? É que eu não estou conseguindo passar. Bora, Felipe. O que houve? Ah, foi. Essa que é a imagem, Edna. Bonita Oi? mesmo. Linda, muito linda, Interessante, né? muito linda. Então, é lá dessa. Você coloca, né, toda o que você quer que ele faça e ele faz. E ficou Nossa, muito interessante, porque maravilhoso. é a anatomia oculta do ressentimento. Olha Joana de só. Ângeles nos fala que é a nossa sombra, né? Que vem de Jung. Ela puxa lá a parte de Jung falando da nossa sombra. Então, da sombra psicológica à destruição celular. O ressentimento, ele é tão sério e ele é tão necessário a gente entender e olhar para ele, que ele pode causar doenças graves no nosso organismo, como até um câncer, como ela vai dizer aqui. Então, nós temos várias camadas. Aqui do nosso lado esquerdo, tem a camada 1, a 2, a 3 e a 4. Então, a camada 1 é o cenário externo, é o gatilho. Alguém, uma pessoa, fez alguma coisa com você que pegou um gatilho lá dentro. Aí você fala: meu Deus, eu não merecia ser tratada dessa forma. Ou alguma coisa do tipo, é o gatilho. E isso acontece na nossa camada mais externa, na parte da cabeça. Aí a segunda camada vem o núcleo psicológico, a causa real. E é onde aparece bem no nosso plexo coronário, né? Que fala, Edna? Uhum. A Plexo É, Cláudia tem coronário. também, pode perguntar para a Cláudia também. Coronário, coração, né? E vocês viram a ramificação desse ressentimento que está ali? Que fez o gatilho, despertou, ele já acendeu e ele já começou. Então, o outro, ele entra apenas como um figurante. O comportamento agressivo do terceiros é apenas o gatilho, que revela o quanto ainda nós não nos aceitamos ou nos perdoamos. Então, o ressentimento nunca fala do outro, ele fala sempre da gente mesmo. É a fuga do encontro consigo mesmo. O foco na injustiça recebida serve como um mecanismo de defesa para evitar encarar as próprias feridas internas. Então, a gente age com agressividade. Então, qual que é a projeção da sombra?
né, na camada 2. O ressentimento é exteriorizado, é a exteriorização de conflitos internos e da ausência profunda do auto-amor. O tempo todo ela fala do auto-amor, da autocura, do auto-perdão a nós mesmos. E traz heranças, esse ressentimento, esse gatilho dele, traz heranças de experiências mal suportadas do passado. Então, são mágoas antigas, encravadas no cerne do ser, que se ramifica em melancolia, culpa e desinteresse pela vida. Na camada 3, já vem o impacto biológico do ressentimento. É a ruptura da corrente energética. Ondas mentais tóxicas descarregam vibrações que elas atrapalham todo o fluxo normal que mantém a interação psicofísica do nosso organismo. Aí, o que acontece? A distonia da mitose celular. É o desequilíbrio energético que acelera o processo de multiplicação celular desordenada, originando neoplasias e tumores. Quando você tem, já começa com todo esse desequilíbrio, você vai somatizar todos esses venenos mentais que a gente mesmo está criando, causando transtornos neuróticos, distúrbios gástricos, reflexos físicos. Tudo isso coloca o seu organismo com uma palavra que ela usa, enquistado. Vocês já tinham ouvido falar dessa palavra, gente? Não. Não, Enquistado. Eu vou explicar mais lá na frente esta palavra, porque eu também não tinha ouvido falar e eu nunca fui. ouvi. Hã? Nunca ouvi falar também. Nem eu. Enquistado. Joana de Ângeles, né, gente? Minha Nos Nossa buscando, Senhora. nos mandando estudar. E não é só essa palavra, não, tem outras. Aí, na camada 4, é o caminho da cura. Então, isso aqui é uma síntese, tá? Para a gente iniciar. Vocês entenderem do que nós vamos falar hoje. Certo. Então, qual que é a solução, né? O caminho da cura? É a correção da sintonia mental. Então, diante de uma agressão, quando a gente recebe uma coisa que foi agressivo para a gente deve mudar a nossa faixa de pensamento imediatamente, para a gente conseguir preservar a nossa integridade biológica. Como que a gente faz isso? Que é o resgate da identidade. A cura ocorre através da autovalorização e da compreensão de que cada indivíduo age conforme o seu nível de evolução. A pessoa que nos fez alguma coisa e que a gente se sentiu mal, ela também está no nível evolutivo dela. Eu sei que na hora não é tão fácil assim da gente pensar, né? Da gente explodir. Antes de explodir, quando a gente geralmente explode, né? Ela fala que é para a gente mudar a nossa faixa de pensamento imediatamente. E isso é treino, né? A gente sabe que isso é treino. Então, ela fala que é a vontade como ferramenta. Olha o que ela nos traz. É a vontade de fazer essa mudança. Então, é necessário vigilância e humildade para converter esse ressentimento em tolerância e recuperar a paz interior. Parece que quando a gente tem essa humildade, não é para eu não atacar ninguém. Não, é para você não se fazer mal. Vocês conseguiram entender mais ou menos aqui esse resumo do texto? Sim, sim. Então vamos lá. Tem esse risquinho vermelho aí que eu não sei o que ele está fazendo aí. Mas tudo bem. O texto de Joana de Ângeles apresenta uma análise profunda sobre a natureza do ressentimento, suas consequências físicas e o caminho para a libertação emocional.
Ah, eu acho que tem alguma coisa que tá dando mais skin vermelho aí na tela. Vocês estão Eu acho vendo? que é o seu mouse que deve estar Eu não tô com. com mouse. Você não tá? Não, Estranho. estranho, né? É, Será que foi eu que apertei algum botão? acho que não. Não sei. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Mas Peraí. tá dando para ver, né? Tá dando. Saiu? Saiu, saiu. Tá Aí, saindo? tá Tá Ah, saindo. saindo, tá fui eu que saindo. apertei aqui, desculpa. Peraí que eu vou tirar. Tô Ah, tirando devagar. Tá Tipo uma saindo? anotação, né? tá, ainda tem 3. Não quer mais sair? Então deixa. É, não tem Deixa tá problema. dando para a gente ver. Tá, desculpa. Tem nada não. Então a gente precisa compreender a natureza e a origem do ressentimento. O que a Joana de Ângeles nos traz? Qual que é a natureza e a origem desse ressentimento? Então, ele é definido como a raiva que não foi extravasada ou Uhum. liberada no momento de uma agressão. Então, ele se instala no cerne do ser e se manifesta através de estados de melancolia, frustração, desinteresse pela vida e um persistente sentimento de culpa. Aí vocês vão me perguntar, mas Cristina, a gente não tem que falar, não falou da humildade, que a gente tem que ser humilde, né, e ficar zen perante todas, né, as agressões que a gente recebe da vida? Não, não é isso que a Joana de Ângeles fala para a gente. Ela fala que a gente precisa ter um momento de extravasar essa raiva. E nós vamos falar mais lá na frente. Mas não é ficar zen, que é para juntar toda essa energia dentro da gente, não. Que toda essa energia que você canaliza para dentro de você é que vai causar as doenças. Agora, a raiz psicológica, a nossa sombra. O ressentimento é apresentado como um fruto da ausência do auto-amor e uma projeção inconsciente da sombra psicológica. Ele só consegue se fixar no subconsciente quando encontra o alicerces na insegurança pessoal. Então, olha lá, esse ressentimento, toda essa projeção inconsciente, ela só vai conseguir se fixar se ela encontrar a base perfeita para ela se instalar, que é a insegurança, a falta de harmonia interior. Assim, o que muitas vezes atribuímos à má sorte ou a terceiros é, na verdade, um reflexo de nossos próprios conflitos não resolvidos. Aí vem o efeito da autodestruição, a somatização. O que acontece? Então, já foi instalado, né, esse ressentimento, ele encontrou uma base fértil, cheio de insegurança, cheio de falta de harmonia interior. Aí vem a somatização. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Não. Vou continuar. Então, uma das revelações centrais da Joana de Ângeles é que o ressentimento é uma força destrutiva, que quando não atinge o alvo original, fere o próprio indivíduo que o nutre. Isto ocorre porque as vibrações negativas descarregadas pela mágoa interrompem o nosso fluxo energético do nosso corpo. E ele vai lá interferir direto na divisão celular, na mitose. Olha que coisa séria. Esse desequilíbrio pode acelerar a multiplicação celular, dando origem a transtornos gástricos. Inicialmente, começa com os transtornos gástricos. Acredito que aqui, ouvindo a gente, aqui não tem ninguém com gastrite, ninguém com dor no estômago no dia a dia, né, gente? Não, né? Não. Não, 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 nem eu. Nem desarranjo intestinal, nada. Não, nada disso. Não, não, só com os outros. Nós não. Nenhum problema neurótico e até neoplasias, que são os tumores, que podem ser benignos ou malignos. Os risquinhos ficaram, mas não tem problema não.
Deixa eu ver se eu tiro, menina. Sabe esse pincelzinho que tem do lado? Eu Ah, eu tava vi. aqui. Ah, Sabe caiu, esse pincel? caiu, Caiu, caiu. então. É nesse pincel, porque eu tava abrindo a tela para me enxergar melhor, que eu tô no celular e as letras tá miúda. Eu tô abrindo, eu consigo abrir um pouquinho a É tela, né? verdade, E consegue. aí eu acho que eu encostei no pincel e ele pintou, menina do céu. Desculpa. Eu também nem sabia que podia Vamos fazer isso. descobrindo as Nem eu ferramentas. descobri agora. Tá vendo? Então, continuando, o quinto passo, né? Que são as ferramentas que a Joana de Ângeles nos dá para transformação. Literalmente são ferramentas que a gente vai escolher usar com a nossa própria vontade de fazer essa mudança. E a humildade é a primeira delas. Aí ela fala que para converter a mágoa em compreensão, o texto sugere o uso da vigilância e da ação da vontade aliada à humildade. A humildade permite reconhecer que cada pessoa age conforme o seu nível de evolução e as suas próprias estruturas psicológicas, o que ajuda a aceitar que os outros cometem erros, sem que isso se torne uma ofensa pessoal. É porque a gente, nos nossos transtornos neuróticos, a gente acha que nós somos, né, os reis, as rainhas e que ninguém pode falar nada para gente. A O vítima, né? centro dos motivos, dos problemas, E né? eu não tenho erro nenhum, eu sou perfeita. Os outros cometem erros. Como que Eu, eu eu pode? sempre, eu sempre sou a vítima, né? O outro é o algoz. É. Exatamente. Olha como eu sou a vítima. Olha o que fizeram comigo. Né? A gente fala, já falou. Quem não falou, né? Já falou, com certeza. E qual que é o caminho para a cura e o recomeço? A superação definitiva ocorre através do exercício da autovalorização e da conscientização das próprias possibilidades, das nossas próprias possibilidades. Quando o indivíduo desenvolve a sua autoestima, o ressentimento perde a base de apoio, segurança. Você tira tudo isso, você tira a base do ressentimento. E ele desaparece. Parece fácil, né? Hum. Além disso, Mas é o a caminho, né? é o caminho. Ela falou que é o caminho. É A o gente está caminho. entendendo esse caminho, a gente precisa aplicar ele pela nossa vontade. Então, ela recomenda também, a Joana de Ângeles, ela recomenda a mudança imediata de sintonia mental diante das agressões e a permissão para liberar as tensões. Então, a partir do momento que a gente começou a receber alguma agressão, a gente já, em vez da gente reagir, né? O que a gente vai fazer? A gente vai parar o nosso, olhar para a gente mesmo e falar: não, peraí, eu não vou deixar isso interferir. Para que se possa retornar rapidamente ao estado de paz. Pensa quando nós conseguirmos fazer isso o tempo inteiro. Meu Deus. Tem dia que fica remoendo um século. Aí é que ela vai falar. Porque não adianta você, igual eu falei no começo, não adianta você lá ficar plena, receber agressão, né, ter compaixão para aquela outra pessoa, entender que esse ressentimento é meu, não é da pessoa, é meu, é um gatilho que deu em mim, em outra pessoa, o que essa pessoa falasse não ia causar nada. O gatilho é meu. E como que eu vou descarregar tudo isso? Que ela fala, ó, como chorar ou descarregar o estresse. Aonde? Em que momento que eu vou descarregar esse estresse e chorar? É na hora, na frente da pessoa, começar a gritar e chorar desesperada? Não, né? A gente tem que, após. Aí ele vai falar mais na frente, vai falar. Aí agora vamos começar a analisar esses mecanismos que a gente falou agora.
Então, vamos analisar primeiro quem é o nosso vilão? Quem? O ego, né? Então, o mecanismo de controle do ressentimento é o ego. Então, na visão de Joana de Ângeles, o ego, que é a nossa consciência atual, muitas vezes limitada à personalidade presente, atual, atua como um gestor de defesas. E isso vai se retroalimentando, viu, gente? Essa retroalimentação, dá para ver setinhas entre eles, é o que vai causando cada vez mais os nossos problemas. Então, o ego. Círculo vicioso, né? Isso é o ciclo vicioso. O ego, ele se sente autorizado, olha lá, ele se sente autorizado a julgar e controlar o comportamento dos outros, porque opera sob o estado de narcisismo primário. Gente, narcisismo primário é o nosso querido ego. Como que essa pessoa ousa fazer isso comigo? Como? Né? Então, o ressentimento é uma dessas, né, ferramentas que o ego se utiliza. Ele funciona como um mecanismo de controle, onde o indivíduo tenta inconscientemente congelar o passado. Você sabe aquilo? Não, ficou lá no passado. Esse gatilho que deu agora, ele estava lá no passado, mas ele está congelado. Nem lembro mais dele. Só quando vem os gatilhos. De novo. Então, o ego acredita que o mundo e as pessoas devem gravitar em torno de suas necessidades e expectativas. Quando alguém nos fere, o ego interpreta isso como uma violação da sua soberania. Olha só. Nossa, aí eu pensei, meu Deus, quantas vezes, né? Que eu me senti dessa forma, né? E eu Ô, não. Cristina, Oi? abre entre aspas, né? Você sabe com quem está falando? Isso, Não tem jeito de falar Eu estava pensando nessa frase, Edna. Você sabe com quem você está falando? Não, me fala que eu estou querendo saber. É isso. Você sabe com quem que você está falando? Olha o seu ego ali, ó, esfregando na cara do outro. Superior, Super poderoso. ofendido. É desse jeito que É desse jeito acontece, né? Então, ao guardar o ressentimento, o indivíduo mantém o agressor. Olha isso, gente. A gente mantém o indivíduo, que é o agressor, preso na nossa galeria mental. mental. Ele está preso Pior dentro da. que é. Isso mesmo. Olha o que a Marina falou agora há pouco, que a gente fica remoendo o tempo inteiro. Remoendo. Fica ali que nem uma matraca ali, né? A matraca não para na cabeça, né? Eu devia de ter falado isso, eu devia de ter falado aquilo. Isso já tem anos que ocorreu, 10 Uma anos, hora 20 eu vou me anos. vingar, uma hora não sei o quê, É. né? A gente faz as vingancinhas, né? Isso! A vingança. Esperando o momento para devolver, né? Mas eu Olha a devia ter vingança falado aí, né? aquilo. Então, exercendo, olha isso, exercendo um poder ilusório Os olhos. sobre o que já passou. É ilusório, a gente não tem poder na tentativa vã de punir o outro através do próprio sofrimento. Aí você pega e olha, eu vou tomar meu remedinho aqui, mas vai te matar. Não é assim? É. A gente toma o remédio para matar os outros? Toma o veneno, perdão. Toma o veneno para matar os outros? O ressentimento é esse veneno. Então, outra coisa que acontece muito também, que é o nosso outro vilão, que é o orgulho, que é primo e irmão do nosso ego, né? Prima, irmão. Então, tem o mecanismo da hipertrofia do orgulho. Olha a carinha do emoji aí, ó. Eu sou demais.
Eu sou poderosa. A hipertrofia do orgulho, que é o crescimento excessivo da importância que damos a nós mesmos. A Joana de Ângeles acaba com a gente nessa parte. Gera o que chamamos de justiça particular. É a nossa justiça particular. Quando a gente fica alimentando esse ressentimento, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo musculação ali, ó, para o nosso ego, né, para o nosso orgulho. Eu achei muito interessante essa analogia. Então, aí, ó, a crença De que é a possuímos crença que possuímos um um código código de de leis lei próprio. próprios, que os outros são obrigados a seguir a nossa lei. O código de A lei nossa nosso. verdade. A minha verdade. Minha verdade. É o que eu acho como verdade. Uhum. O E que às vezes a conflito. gente até inventa. Uma verdade que às vezes a gente até inventa que nem é tão real, mas para justificar sua ressentimento, a sua mágoa, você tem aquela ilusão e cria aquilo, né? Achei muito legal essa crença que, por exemplo, né, você começa a acreditar que aquela sua verdade, né? Absoluta, né? Absoluta. Para poder justificar o seu ressentimento, que é para justificar a sua mágoa. Você tem que justificar para o seu ego e Sim. para o seu orgulho, né? Uhum. Isso mesmo, muito Aí legal. entra em conflito com a lei de evolução. Porque a lei de evolução, ela estabelece que cada espírito estagia em um degrau diferente de maturidade. Cada um de nós está num degrau diferente, convivendo entre si. Então, o orgulho nos cega para essa realidade, fazendo-nos exigir do outro uma conduta que ele não tem músculo moral para exercer. Muitas vezes nem nós mesmos, né? Mas a gente quer exigir do outro. Então a gente começa a ter a dificuldade com a transitoriedade. O espírito orgulhoso, ele tem dificuldade em aceitar que a vida é um fluxo constante. Ele quer que as experiências sejam estanques, estáticas, paradas. Sabe? Você congelou aquele momento e você vai remoer aquele momento estático, parado. E é um fluxo, a vida é um fluxo, as pessoas mudam. Aquela pessoa que você estava ressentida com ela há 2, 3, 4 anos, ela já é outra pessoa hoje. Né? Ela já amadureceu, o fluxo continuou, ela foi. E você está parada lá atrás. Então, aceitar a transitoriedade, o fato de que tudo passa e muda, exige desapego. Algo que o orgulho, em sua rigidez, tenta evitar a todo custo. A gente não quer ver. Que coisa, não é? Parece que está lendo a nossa vida, né? Mas está vendo a nossa vida. Aí vem a somatização e a metáfora do tumor. Que o pensamento, aí que vem, agora vem, ó, o pensamento é enquistado. O Conquistado. que é isso? Que será Joana, isso? então, Joana estuda as dimensões além do ego, incluindo a alma, para explicar o nexo causal entre a emoção e a doença física. Então, ela faz um paralelo ali entre, né, as nossas emoções com as nossas doenças físicas, que hoje em dia a física quântica já disse que, né, que a maioria das nossas doenças são causadas por quê? Por conta da parte nossa emocional. Até o próprio câncer. Então, o enquistamento. Eu até coloquei uma figura lá do coração preso dentro de uma gaiola. Vocês estão vendo? Tô. Agora eu Esse vi. é o enquistamento. Assim como um cisto ou um tumor,
é uma massa de células que se isola e cresce de forma desordenada, o ressentimento é um pensamento que parou de fluir. Ele se torna enquistado na mente, uma energia estática e tóxica. Petrificou, né? Petrificou, enjaulou. A gente pega o nosso coração e coloca lá dentro da jaula. Mesmo que se você abrir a portinha da jaula, ele não sai. Fala, não, vai ficar aí, porque eu quero ficar lembrando disso. Essa pessoa não vai ter o meu perdão. Cris, Oi. eu lembrei agora de uma live que eu assisti do Geraldinho Lemos, acho que numa aula lá do pessoal lá da AME Serra Gaúcha, sabe? Uhum. Onde ele falou que por isso que Deus falava, Jesus falava, vós sois deuses, né? Porque nós somos um conglomerado de células, né? E as Sim. células, seres humanos, já fomos células no início lá da nossa vida, né? Então, Sim. assim, nós somos Deus no sentido de carregar esses trilhões, né, desses seres que estão começando, que fazem parte do nosso corpo. Agora, você imagina, eu estou pensando aqui agora, né? Você imagina a nossa responsabilidade, né? Porque conforme a forma com que eu levo a minha vida mental, né? Eu desorganizo, né? O meu corpo, claro, mas eu Ter desorganizo todo esse conglomerado de trilhões de seres que habitam em mim. É muita responsabilidade, gente. e é. Aí entra a distonia da mitose. Então, a mitose é o processo pelo qual as células se dividem e se multiplicam. Joana explica que o veneno emocional altera esse automatismo da mitose, acelerando a multiplicação celular de forma desequilibrada, o que resulta em neoplasias, né? Tumores benignos ou malignos. O tumor físico é, portanto, o retrato material de uma mágoa que o espírito se recusou a dissolver. É isso que a Joana de Ângeles fala. Aí vem a estagnação vibratória. Tudo no universo é vibração, gente. Tudo é vibração. Como que a gente está falando agora da internet, que eu não estou com cabo nenhum ligado ao meu computador, ligando à internet. Como é que chega essa onda até, né, o meu computador para que eu estivesse aqui falando com vocês? São tudo ondas, né? Então, o ressentimento, ele descarrega ondas dissonantes que interrompem esse fluxo da interação psicofísica, que é a comunicação entre a nossa alma e o nosso corpo. Interrompe essa ligação. E aí vai causando só problemas e problemas e problemas, tanto emocionais quanto físicos. Aqui vem um outro, essa imagem é outra lá daquele que eu fiz, para a gente Muito entender lindo. mais a gênese do pensamento enquistado, da emoção ao tumor físico. Ficou muito bonito, olha. Ficou lindo. Que lindo. Então, enquistamento mental e vibratório. Nós já falamos tudo isso, mas aqui eu acho que a gente vê de uma forma visual e a gente consegue, acho que, compreender um pouco melhor, né? Então, o ressentimento é o pensamento estático e tóxico que parou de fluir na nossa mente. Parou, Uhum. estagnou vibratoriamente. Então, são ondas dissonantes que interrompem o fluxo da interação psicofísica entre a alma e o corpo. Hum, Aí causa o quê? A somatização e o impacto biológico, a distonia da mitose e pode gerar o tumor como retrato material de tudo isso que não foi dissolvido no nosso corpo e na nossa alma. Fez sentido para vocês, gente? nossa, total. Total, ela explica, né? Como que Sim, esse desencontro, né, do corpo e alma, né?
que está total bloqueado por esse tipo desconfortável. de paralisação, né? Que realmente é uma paralisação. Quando você tem uma mágoa de alguma coisa, você fica paralisado naquilo, né? E O a gente pensamento está muda, sempre todos voltando para nós aquele lugar do melhoramos. passado, né? Sim, Então, eu lembrei, pode falar, Cris, agora? pode, por favor. Eu lembrei, há muitos anos atrás, a minha filha, quando trabalhava em clínica que tratava de câncer, tinha um trabalho científico da área da enfermagem, né? Onde chegaram a evidência de que câncer na mama, né? Tinha a ver, né? É um trabalho científico da área da enfermagem, tinha a ver com mágoa da parte masculina, ou o marido, ou da parte masculina, ou o pai, sabe? Tinha um trabalho nessa área, é um trabalho antigo, né? Porque foi logo no início que minha filha trabalhava com isso. Eu lembrei disso agora. É Eu bem, pesquisei, Edna, bastante estudos. É que não dá para a gente trazer tudo, sim, né? sim. Eu lembrei disso e está ela está bem retratando bem isso mesmo. Então, se a gente não quer ficar doente, então a gente tem que fazer por onde? Trabalhar nossas energias, né? Trabalhar Onde esses é que nós estamos colocando ressentimentos. nossas energias mentais, né? É, Então, na verdade, os pontos chaves de todo esse pilar da argumentação da Joana é a raiva como motriz, só carinha de brabo. Então, o ressentimento não é um sentimento primário, mas é o subproduto de uma agressividade não Não processada processado. que se volta contra nós mesmos. Aí vem de toda aquela parte da raiva que a Cláudia falou na quarta-feira passada. Né? E ela já falou que causa doenças, não foi, Cláudia? Hum. E o Uhum. sentimento é um Sim. pouco mais profundo. O sentimento é depois da raiva, o ressentimento, né? É a Então, fixação assim, da raiva, né? Porque a raiva é um impulso, né? Pá! isso. O ressentimento é aquilo que fica, né? É a Aquilo que raiva se você repetindo, se vê. repetindo, se repetindo através do pensamento. Como é que é o nome da palavra mesmo? Enquistamento dessa energia. Pensamento. Enquistamento dessa energia que a gente prende dentro da gente e não quer soltar. Então, nossa saúde física, ela depende dessa sintonia com a ordem universal. Ela depende disso. O ressentimento é uma nota dissonante que desorganiza todo o nosso metabolismo. Uhum. Simples assim. E é uma distorção da percepção. A gente distorce toda a percepção. Isso, a Então, o verdade. indivíduo ressentido, ele perde a capacidade de julgar a realidade com imparcialidade, pois sua óptica está enquistada pela dor. Então, novamente, ela fala da raiz da sombra, na sombra, né? O ressentimento é uma projeção da nossa sombra psicológica e um sintoma direto da ausência de auto-amor. Então, novamente, é o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender, né? Saber onde que estão todas essas energias paradas dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, do nosso passado, né? E o determinismo psicológico, que a Joana argumenta que quer desejar que os outros sejam diferentes do que a evolução deles permite. Então, é uma forma de ignorar as leis da psicologia e da vida. Então, você não pode determinar, né? Você vai lá girar, igual o cérebrozinho vai girar a roda, né? Você vai determinar a evolução dos outros. Você pode determinar, ajudar a sua, se melhorando, se entendendo. Aí essa outra. Então, o perdão. O perdão é o antídoto para a saúde do corpo e da alma. Como que a gente vai conseguir perdoar?
Né? O peso do ressentimento é o problema que a gente está no momento. Então, ressentir é sentir a dor de novo. É o ato de reviver intensamente essa ofensa passada, aprisionada, né, dentro do espírito. Olha lá, parece nosso estômago preso, ressentido, doído. Nossa cabeça fica presa ao passado e ao ofensor, né? Que a gente cai na armadilha da obsessão espiritual. Olha lá, por conta de toda essa questão que a gente está preso, nós vamos ser presas fáceis para a obsessão. Uhum. Presas fáceis. E os venenos emocionais, né? O ódio, a mágoa geram doenças reais. São os venenos que a gente toma para matar os outros. Então a gente fica com essa brasa ardente dentro do peito. Então a gente precisa o quê? Ter uma liberdade, uma sintonia com a lei divina. Sempre pensar no caminho da libertação como a solução para os nossos problemas. E aquele perdão, né? O perdão do lábio e o perdão do coração. Será que a gente perdoou realmente? O que Jesus nos fala? Que a gente tem que perdoar o quê? É uma vez que a gente tem que perdoar o indivíduo? Não. 70 vezes 7. Tem Cada ofensa, né? tá? Então, o verdadeiro perdão cristão exige o esquecimento completo da ofensa, sem impor condições ou humilhações. Eu me senti ofendido, eu não gostei daquilo. Você chega em casa, chora, chora, grita, pega a almofada, lembra lá da psicologia. Positivo. Não, aquela outra, que é mais teatral, fugiu da minha cabeça agora. Psicodrama? Psicodrama, isso. Faz igual psicodrama, pega um travesseiro, soca ele, bate, descarrega toda a sua raiva. Ou então ela faz Morde o bem, travesseiro. vai fazer exercício físico, vai correr, corre uma quadra inteira, sei lá, vai na esteira, vai para academia, vai para esteira, corre na esteira até você cansar, até você não aguentar mais. Que é pôr para fora toda aquela raiva que você sentiu, para que aquela raiva não vire ressentimento. Então, Joana fala que a partir do momento que a gente libera tudo, vamos liberar toda a nossa raiva dessa forma, da forma boa, né? Gastando toda essa energia de raiva do nosso corpo. Vamos deixar o nosso corpo cansado, que aí a Você, gente vai conseguir parar para pensar em tudo isso. Essas ferramentas que nós já temos a partir de agora, né, gente? A gente não pode mais negar desconhecimento. viu, Você quer falar, Cris? Edna? Eu já fiz para raiva uma técnica que foi muito boa. É, Ah, eu fui de chinelo lá para o Belmar, tem uma parte de areia lá, e eu sim. não corri porque eu não dou conta de correr, né? Eu sou ruim para correr. Mas eu andei muito rápido, né, na areia, até eu me senti esmilinguida, de tão cansada, né? Aí a raiva foi embora. É isso. É sobre isso. Que a gente vai descarregar essa energia mental que a gente veio desse gatilho que a gente sentiu, que veio esse gatilho. Então, ele fala que não é para a gente reagir na hora, não é para a gente entregar para a pessoa exatamente o que a pessoa nos deu. Não? O que nós estamos sendo melhores? Né? O que nós estamos trabalhando da gente mesmo se a gente vai dar aquilo que a pessoa deu? Olho por olho e dente por dente. Né, gente? Então, a gente sentiu essa raiva, então a gente vai descarregar essa raiva no nosso corpo, correndo, andando, pegando travesseiro, socando, gritando, chorando, e aí fazendo toda a transmutação de tudo isso que aconteceu. Aí vem a terapia do auto-perdão. Né? Compreender que todos erram e substituir a culpa que a gente sente por estar sentindo tudo isso por ações de reparação e de auto-amor. O antídoto é o perdão, mas não só o perdão para os outros, é o perdão para a gente mesmo. O
Porque se a gente não consegue perdoar a gente não vai perdoar ninguém. Então, é perdoar sem limites. E perdoar sem limites é uma escolha que a gente faz. Que a Joana de Ângeles nos disse, a gente tem, né, a nossa escolha, a gente escolhe. A gente vai escolher pela nossa saúde, pela nossa paz interior, seguindo a lei do amor. É isso. Você vai estar fazendo por você. E aí, gente, o que vocês acharam? Muito Muito bom. bom, Muito excelente. interessante. Eu fiquei lembrando do mapa mental. É mais ou menos mapa mental, né, Cris? Isso. É um Aí, no, tipo de mapa mental, né? sim, no finalzinho do texto, a Joana de Ângeles me pega e me solta uma outra pérola. Ela fala do Paul. Nós vamos falar dele. Aqui tem uma outra coisa bonitinha que você pode fazer bonitinho também, tá vendo? Fala das mesmas coisas. Eu vou deixar para vocês analisarem e verificarem depois. Ele Bem fala, a carinha da Cris. essa aqui é minha cara, né? Eu não É. quis fazer tudo com a minha cara, né? Fiz com outras carinhas, mas eu coloquei aqui para vocês verem. Porque eu estava testando e falei, então eu vou colocar. Depois vocês dão uma olhadinha que é muito interessante. Aí ele fala, essa parte aqui, ele fala uma parte bem interessante, que lá no finalzinho que tem uma família, ele fala o lar como laboratório, praticar o perdão e reajustar o passado. Olha lá, conhecimento espiritual, meditação e prece. Instrumentos de apoio, manter o coração com solo fértil para o amor. E vamos falar do Paul. Uai, tá aqui. Ele tá em outro. O Paul tá em outro. Tá, então eu vou só falar. Eu pensei em alguns exemplos práticos, só para a gente lembrar, que aí eu vou colocar o Paul. Eu nem sei como é que tá o meu horário. Tá bem em cima da hora. Mas é rapidão. Tem o cenário A e o cenário B. O cenário A é o cenário de que a gente sente a raiva, né? Então, Alberto carrega 15 anos de ressentimento contra um sócio que o traiu financeiramente. Ele repete essa história para todo mundo, ele conta essa história para todo mundo. E quando ele conta, ele sente palpitação ao ouvir o nome do ex-sócio e desenvolveu uma gastrite crônica que evoluiu para um quadro tumoral do sistema digestivo. Qual que é a análise? Alberto está num processo de autoagressão. Sua mente estacionou na traição. A energia que se deveria ser usada para novos projetos está presa no tumor emocional do passado, que acabou se materializando no corpo físico como uma resposta biológica à sua estagnação vibratória. Então, essa pessoa ali, ela não conseguiu sair ainda do ressentimento. O cenário B, ela consegue sair, com perdão, com autonomia. Então, qual que é o caso? A Beatriz foi profundamente magoada por uma figura familiar na infância. Após anos de melancolia, ela decide buscar uma cura ontológica, que a Joana de Ângeles fala. Ela compreende que o agressor agiu conforme o nível de evolução dele, limitado, que possuía na época. Então, qual que é a análise, né? Ao mudar a sintonia mental, Beatriz retira o poder do outro tinha sobre suas emoções. Ela integra a sua dor, a sua sombra, e decide que sua felicidade não depende mais da retratação ou do pedido de desculpa de terceiros. A cura ocorre porque ela restabeleceu o fluxo das ondas mentais, de harmonia, liberando o corpo das toxinas do ressentimento. Interessante, né? Então, é o caso A, o cenário A, que a pessoa segura, e como que a gente pode liberar, né, todas essas toxinas mentais. Eu vou parar de interromper e vou colocar o outro, rapidão. Ai, peraí. Sai, criatura.
Eu deixei ele aqui. Cadê essa criatura divina? Aqui, achei. Abri. E agora eu vou compartilhar. Vocês ainda não estão vendo, não, né? Não. Não. Tá, eu vou compartilhar agora. Compartilhar. Aqui. Aí, estão vendo? Não. Assim, sim. Apareceu. Sim. Ué, Apareceu. Você Mas- tem do amarelo. não é esse. Oh, criatura divina. Calma, calma. Vamos de novo. Compartilhar. Criaturinha. Desculpa, gente. Tá tudo bem. Só um minutinho que a gente aprende a lidar com essa Maria, coisa. chama seu gatinho? Esse aqui é o gigante. É o gigante? Ele tá com uns 10 quilos, por isso que a gente chama ele de gigante. Nossa, Parece ser grande. Mas sim. é o cumilão da turma. Tenho 5, menina. 5! Nossa! Gente, Gateira. É a gateira. É os filhos da Gaia. A mãe morreu. Ah, tá. eu não consegui. Ai, que pena. Calma, 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 que ele vai sim. Eu não desisto. Isso mesmo. Aí. Estão vendo? E sim, Sim. Agora sim. Passo 1, passo 2. Isso. Então, ela fala, Joana de Ângeles Não. fala do pool mental, né? Que é um pântano de águas estagnadas na alma. Vocês já tinham ouvido falar, gente, nesse pool? Não. Não. Então, no finalzinho, ela fala sobre isso, que a gente precisa entender esse pool, esse pântano, entender como é que ele funciona para a gente conseguir fluir e se melhorar. Aí eu fiz mais ou menos assim, né? Um pântano de águas estagnadas na alma. Etimologicamente, o termo evoca algo que prende, apodrece, simbolizando o enquistamento emocional e a estagnação moral do ser. É a zona de baixa frequência, onde o pensamento para de fluir. Uhum. Então, em vez de seguir em direção à evolução, a mente se detém na decomposição de mágoas e ressentimentos antigos. Aí o passo 2 é reconhecer as raízes dessa lama, o que nos empurra para o terreno pantanoso. Traições, ofensas profundas, injustiças percebidas e o sentimento de rejeição ou abandono são os gatilhos principais. E o convite ao vitimismo. A gente se vitimiza, né? Errar, a gente tem que pensar que errar é humano, mas habitar o erro é uma escolha nossa, que a Joana de Ângeles nos fala. É uma escolha. Então, a vulnerabilidade faz parte do estágio evolutivo que a gente está, atual. Mas o terreno pantanoso é um lugar de passagem, não de morada. Ela está convidando a gente para não fazer a nossa morada no terreno pantanoso. Uhum. Que o passo 3, né, que o ressentimento envenena quem o guarda. Então, Joana de Ângeles afirma que a mágoa é um veneno que primeiro intoxica aquele que o alimenta no silêncio. Então, esses efeitos de estagnação é uma entrave à nossa evolução moral. O ressentimento gera sofrimento prolongado, mantém a dor viva e impede o crescimento e amadurecimento nosso emocional. Então, a partir do passo 4, a gente vai fazer a travessia. Iniciar a travessia da cura. Né? Olhar para a lama
para poder sair dela. A gente tem que olhar para ela. A gente tem que olhar para aquilo que nos está fazendo mal. Então, o primeiro passo é identificar esses ressentimentos guardados e compreender as nossas limitações humanas, né? Tanto as nossas próprias quanto as alheias. E seguir o exemplo de Jesus. Né? O que Jesus disse quando ele estava pregado na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Não foi? Então, quando a gente consegue olhar para esse pântano, consegue olhar para tudo que nos está fazendo sofrer, a gente consegue fazer a travessia, que é transformar a dor em ponte para a nossa paz. A resiliência consiste na capacidade de transmutar a energia do conflito antes que ela tome uma mancha perispirítica, não sei se é assim que se fala, permanente. Então, antes da gente colocar todo esse sentimento nesse lodo, a gente não vai deixar. Né? A gente já começa a pensar e transformar. É autonomia sobre a sintonia. Nós temos autonomia. A dignidade reside na nossa escolha mental. Então, nós estamos fazendo a escolha mental. Então, a gente transpassa essa ponte para a nossa cura ontológica. A libertação total do lodo emocional. A cura completa significa que a experiência foi integrada como aprendizado, sem deixar cicatrizes de amarguras ou traumas cristalizados. É o verdadeiro perdão, né? Tanto para os outros quanto para a gente mesmo. Agindo dessa forma, a gente vai conseguir romper as algemas e perdoar, libertar a nossa alma para voar. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Bom, Posso interromper, Maria? Interromper. Pode. Aham. Nossa, fiz uma terapia aqui agora, em uma autoterapia. Ficou Peguei um 2 caso semanas meu mexendo aqui. nisso. fui lá no Pantanal e voltei. Gente, eu peguei Meu um Deus. caso meu aqui, assim, que a gente pensa que não tem, mas tem. Tem, e a gente tem que olhar. Olha, olha, é interessante. A gente tem que olhar. E Joana nos como que ela. convida a olhar para esse pântano, esse lodo parado dentro da gente. Uhum. E E como o a gente lodo fica apodrece, né? justificando. Uhum. Apodrece. E a gente deixa apodrecer dentro da gente. Uhum. Foi profundo esse sentimento, né? Profundo. Eu pelo menos E consegui é reconhecer, bem né? Esse real, né? Essa sentimento. coisa que É. ela fala de transmutar nossas células, né? As células, ela A mitose. fazer essa mitose, mas assim, de um trabalho de tumorização, né? Criar tumor, criar coisas ruins dentro da gente, né? Porque no processo do início da vida, a mitose ela é natural para nosso desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento do nosso corpo, de tudo, todos os processos nossos. Então, ela é natural. Mas esse processo que ela está falando é um processo de, vamos dizer assim, estragar o que é normal, estragar o que é saudável, através da nossa forma de interpretação e daquilo que a gente guarda dentro de nós, de sentimentos que a gente não trabalha, que a gente não olha, que a gente não encara, que a gente não dá nome e que a gente não faz esse processo que ela está falando da libertação, né? Então, e isso é real porque, assim, a gente já escuta muito, né, hoje em dia, as pessoas falar, né, que os cânceres, essas doenças tumorais, essas coisas, né, que aparece tanta coisa no corpo, é na cabeça, é nos membros, é nos órgãos, é em tudo. Mas quando a gente vê isso, vamos dizer assim,
na própria família da gente, é que a gente tem certeza, porque aí a gente está muito perto dessa verdade que ela traz para a gente, né? E, e eu tive um membro da família o ano passado que teve esse processo, né, de câncer, né? E, e quando a gente vai, assim, relacionando com as experiências que a pessoa teve no passado, como que ela enfrentou, e o ressentimento e as mágoas e a raiva que ela guarda, a gente tem certeza absoluta que isso é real, né? Porque a gente ouve da própria boca da pessoa, né? Assim, as queixas que ela viveu e como que ela lidou com isso, a dificuldade de lidar com isso, né? Então, isso é muito real, gente, é muito verdadeiro. E a gente precisa prestar atenção realmente e cuidar, porque todos nós estamos sujeitos, né? Porque às vezes a gente pensa que não tem nada dentro da gente, mas é um equívoco, né? A gente não quer ver. Uhum. É, É fácil. Eu, é, exatamente. Não quer eu conviver acho com que tem aquilo. um, eu acho que Fica. tem um, esse é o mistério que reside ali nas sombras das doenças autoimunes, Também. né? Porque, assim, essa questão do câncer, eu avalio de uma outra forma, assim, sabe, Marina? Até da questão também Uhum, da, das impurezas nossas enquanto planeta, né? Essa reverberação no nosso corpo, né? Dessas mutações, dessas coisas todas, né? Que é muito além, até acho que só dessa vida atual. São coisas assim que vem vindo, né, na nossa genética psíquica e na nossa genética, na nossa herança hereditária mesmo, né, do nosso corpo, uhum. porque nós somos Sistêmica, né? né, isso, nós somos um compilado de todas essas coisas, né, que então, assim, né, nessa lógica, é, só as pessoas ressentidas teriam câncer, e a gente vê que não, né, que também tem pessoas que não têm tanto esse ressentimento e também tem câncer, né, então, agora, as doenças autoimunes, eu vejo, assim, que tem esse mistério aí da, da psicossoma, né, porque mesmo na própria ciência médica não tem a causa, né? Ainda não se tem a causa, né, das doenças autoimune. E é justamente o nome dela, né, autoimune, né, a doença maior do que a capacidade de defesa da pessoa. Então, Uhum, me parece que aí tem um simbolismo bastante interessante, né, de que em algum momento da vida, essa pessoa, ou dessa ou de outra, não sei, aí são os mistérios que vão além da nossa imaginação, ela não conseguiu mais se defender sobre tudo isso que vem de fora e a alcança, né? E aí torna isso e aí fica, né? Essa vulnerabilidade dessas doenças que não tem o que fazer com elas. Né? É uma convivência durante a vida toda, o tratamento medicamentoso, né? O tratamento espiritual, de qualquer outra área. Né? Assim, é só uma contribuiçãozinha, né? Quando ouvi você falando, né, Marina, aí me veio essa questão uhum. da doença, essas Vamos dizer autoimunes, assim, assim, sabe? a questão do ressentimento de guardar mágoa, vamos dizer assim, é um viés, né? Mas isso não significa que fica fechado, né? Existe, como você está falando, né? Vários processos que também interferem, né? Às vezes é algo que a pessoa já vem com essa disponibilidade, né? Por conta já de processos de expiação, tem vários processos, né? Mas eu digo assim, eu vivenciar essa experiência por conta da fala, né, do meu familiar, né, assim, das mágoas que tinha do pai,
por judiar da família, por usar álcool, por É uma bater das causas, né, muito, gente? né? É uma das É, causas do câncer. é uma das causas, vamos dizer assim, né? Que Não é a a gente única sabe que exclusiva, é bem complexo as é coisas, muito né? Mas complexo. assim, é muito complexo, né? Mas Não faz dá para a gente, sentido, né? Essa questão não do dá para, ressentimento. mas é muito real isso, viu? Sabe o que que eu estava pensando sobre essa aula? Quanto que eu, né, durante a minha vida toda, produzi, né, raiva e ressentimento nas pessoas, né? Uhum. E quanto que as outras pessoas falaram coisas para mim que produziram em mim raiva e ressentimento, né? E lembrando disso, eu lembrei, né? Deixa eu ligar aqui, que está acabando minha bateria. Eu lembrei que nós estamos no estágio evolutivo e planetário, né? Que precisamos estudar sobre isso. A gente está estudando o quê? Né? A gente está estudando e ainda não superamos, né? Ainda estamos nesses estágios ainda, né? E vamos, quem sabe, ainda até o final dessa encarnação, ainda fazer alguma coisa para algumas pessoas e as pessoas também fazerem para a gente, né? Então, eu estava pensando sobre isso, sabe? Sim. Quanto que a gente ainda precisa estar estudando esse tipo de situação, e porque vivemos ainda enlameados, né, com isso, sabe? Todos nós. Então, Mergulhados, né? A gente sai um pouco, daqui a pouco é, volta, mergulha de novo, dá um passinho para frente, daqui a pouco dá três para trás, vai para frente de novo, e estamos assim, né? Pessoal, o Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, ele fala sobre o câncer. É um capítulo específico que fala sobre o câncer. E ele diz que a gente faz uma expurgação do que a gente está no nosso perispírito, que a gente traz, as mazelas que a gente traz, e que só pode ser limpo, a nossa aura, nosso perispírito, só pode ser limpo quando ele, a Joana fala muito isso, resuma, né? Quando ele expurga na carne. Então, que o câncer é uma limpeza nossa, do nosso corpo espiritual. Então, é benéfico no sentido do nosso crescimento espiritual, né? Que a gente, na carne, a gente faz, se são doses, assim, bem exageradas, né? Bem rápido e muito intenso, mas que é uma limpeza, né? Dos nossos corpos espirituais, corpo astral, corpo causal, né? Então, é uma expurgação. E só pode ser feito na carne isso, ele fala. Mas também tem um outro caminho, que ele diz, que é exatamente quando a gente faz, através do perdão, da ressignificação, a gente faz a evaporação dessas energias, a gente faz uma sublimação, mas é uma sublimação que você evapora essas energias aí e não vem para a carne. Então, quando a gente faz o trabalho da autoconsciência, a gente faz essa sublimação, que é como se fosse evaporar isso, sabe? Tem um termo que eu não estou me lembrando agora, que ele fala muito Soa isso, bem o texto da Joana. né? E é isso aí, a Joana também fala, mas o Ramatiz ele fala de uma forma assim mais, porque ele tem um pouco do esoterismo, né? Então ele fala de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, né? De onde eu vou ler, Ramatiz? Eu tenho os É, quatro lá em casa e já Ramatiz, não consegui ler. eu tenho um Digo monte, eu lá. tenho uns 12 livros de Ramatiz e já li alguns e tudo. É que falta tempo para a gente, né? Hoje tudo a gente tem que estar priorizando, né? Não tem tempo para tudo isso, né? Nem a IA tem, né? A gente pode fazer, a IA Questão faz do por nós, tempo, né? né? Mas é impressionante isso, né? E essa questão
outra coisa que eu achei também bem interessante no seu trabalho, que você falou bastante, você evidenciou, é essa questão é como se fosse um vidrinho a raiva, um vidrinho, né, onde tem uma dosagem muito alta, uma dosagem mais baixa, uma dosagem menor, né? Então a gente vai ver isso, né? A cólera, a raiva, o ressentimento, são tudo dosagens diferentes dessa agressividade que nós ainda temos muito, né? As Dentro de emoções, nós, né? emoções. E Que afloram. tudo gira em torno das emoções, né? Quando a Renata fala das doenças autoimunes, é a doença emocional. Está a raiz na doença emocional, na emoção, né? Da gente se trabalhar essas liberações dessas emoções para nossa cura. Mais alguém gostaria de falar? Já terminamos. A gente não está te ouvindo, Maria, está fechado. A Denilce acho que não falou, né? Eu estou aprendendo, estou ouvindo aqui, ó. Aprendendo tudo. Não, mas assim, realmente foi muito bom. Ela vem reafirmando muitas informações que ela já traz em outras obras e que a gente já estudou, né? E essa questão que a gente falou, vocês estão falando aí das doenças e também em relação ao câncer, nesse momento, nessa vida, nessa situação em que nós estamos vivendo, está se evidenciando muito, né? Tem um aumento muito grande de pessoas com câncer, e que, se a gente for pensar, tem mesmo muito a ver com o que a Cláudia falou, da questão da expurgação, né? E também tem o que Joana nos falou da questão do emocional, né? Que leva que, se você ficar muito tempo num ressentimento, numa amargura, numa situação negativa, vai te levar ao aparecimento desses tumores, né? Tanto que ela sempre nos orienta a questão da meditação, né? Essa questão de buscar se interiorizar, buscar sentir os seus sentimentos, né? Trabalhar as emoções, já para que isso não se forme, para que essas questões tumorais não se formem. E também, se a gente parar um pouquinho para pensar, a questão das doenças mentais, né? Que também estão aumentando. Assim, eu acho que elas sempre estiveram, mas não eram tão faladas, né, porque não havia tanto conhecimento, né? E hoje tem essas outras oportunidades de tratamento e um pouco menos de preconceito, porque a gente sabe que se falar em doença mental até bem pouco tempo era muito chocante, né? Então, assim, aprendi muito hoje nessa aula, adorei a sua montagem, vou ficar aguardando a sua aula explicativa. Essa aula de A aula é online? Pode ser. Eu também quero aprender. Ô, Marina, eu acho que ela pode ser híbrida. Híbrida. É verdade. Trabalha É com mesmo. você à distância e pessoalmente, né? Não pede, Exatamente, com certeza. Então, e eu aprendi muito hoje nesse sentido mesmo, que a gente fica revendo, fica pensando onde eu me encaixo aqui, né? No que eu posso melhorar. E é no dia a dia, ali no vulco-vulco, digamos assim, que você se pega, né? Nesses momentos. Muito bom, Cris. Obrigada. Eu gosto de todos nós já sabemos como que a gente deve liberar nossa raiva, né? Mas a gente sabe também que estamos no momento de aprendizes, né? E que a teoria de prática. Boa, Denilce, muito boa. A gente chega lá, a gente chega lá. Ainda bem que somos imortais, né? Sim. Exatamente. Dá tempo. Cristina, foi maravilhosa a sua forma de apresentar o texto, adorei, foi muito, muito boa. Muito Para mim, entrou didático, assim, né? enquanto você estava Muito. trazendo,
Eu fui pensando numa situação minha e fiz um caso, um estudo de caso aqui para mim. Então, eu fiz aqui para mim, virou uma terapia, fiz umas anotações a Que respeito do meu bom. caso. E é assim, tudo que ela fala realmente é muito verdade, né? Como aquilo que me faz ficar ressentida é a minha própria sombra, aquilo que é meu aquilo, né? Aquela sombra que eu não olho, aí eu exijo do outro aquilo, né? Da outra pessoa. Então, tudo aquilo que ela foi falando, assim, para mim se encaixou muito, assim, nesse meu estudo de caso aqui, que eu fiz as anotações. Então, para mim foi muito grande, assim, sabe? E compreender onde é que eu tenho que trabalhar, onde é que eu tenho. E algo assim que eu achava que, não, isso aí não tem mais ressentimento, não tem nada. Tem. A hora que começou a falar mais ressentimento, aquilo foi O voltando, perdão da eu fui trazendo. E fui percebendo exatamente o que ela estava falando e como realmente se encaixou em todo o texto, né? Esse meu caso. Joana E de mostrando Ângeles, assim né, que ela que traz para aonde eu gente. tenho que trabalhar em mim, né? Isso aí, maravilhoso, muito, muito, muito bom. Ela é maravilhosa. A didática, né? De como ela traz, como ela puxa a nossa orelha, nos Puxa, chama puxa para a tudo. responsabilidade de resolver, né? O caso, É a sua mas ao vontade. mesmo Você tempo decide de lutar. forma Você. Ou, amorosa. ou seja, a verdade está dita. Agora, se vocês quiserem ficar na mesmice, aí já é problema de vocês, né? Você já sabe o que que você tem que fazer. Não, Exatamente. mas ela traz de forma amorosa para você fazer. Ela te Amorosa. dá, é Sim, amoroso. claro. Olha, né? É, Puxa, é a mãezona chama, Ela, ensinando, puxa, mas na a depois verdade, fala, mãezona olha, ensinando os o ela, cara pirralhos, ela é né? fez. serva de Jesus, né? Eu vejo a Joana como serva de Jesus, assim, ipsis literis, sabe? É. Eu vejo dessa forma. Não Ela passa a mão bate na a cabeça, não, ai, coitadinha de você. Não, ela te chama naquilo que você precisa, né? Mostra onde é que está a questão, que a questão é sua, está ali no ego, está ali no seu orgulho, na sua vaidade, né? Mas te mostra também como sair disso, né? Isso é muito legal, isso é muito legal nos textos dela, né? Maravilhoso. E ressentimento, eu acho que, né, como a gente falou no começo, é um sentimento que acho que no lugar onde a gente está, acho que todos nós experimentamos, ou já experimentamos, ou estamos experimentando, ou vamos experimentar, né? A gente não está muito livre Sim. desse ou vários. sentimento. Né? É, a gente está nesse lugar ainda, né? Que precisa olhar Estamos. para esse sentimento com muita atenção para ele, né? Para não É. cair nessa armadilha, né? Da energia densa, pesada. Não cair no pântano, né? E não sermos presas fáceis para a obsessão, como ela Que diz também. também, né? Também. Porque sentir raiva, incômodo, né? O sentimento que vem, né? É normal, né? É humano. Até os animais sentem, né? Agora, não permanecer nesse encrustamento, né? Que ela chama lá, como que é o nome da palavra? Você ficar Enquistamento. preso naquele lugar, né? De Conquistamento. não sair dali e não querer sair, né? Muito bom. Alguém É mais isso. gostaria de falar? Cristina, quer dar uma encerrada? Como foi para você, Cristina? O que você achou do seu tema? Cristina. Nossa, parece que é feito para a gente, né? Uhum. Escolhido ali para você fazer a aula que parece que é para você, né? Uhum. Então é muito bom. Também vi vários gatilhos, vários. Fiz as minhas listinhas também do que eu preciso, né, trabalhar dentro de mim. Uhum. Nossa, foi muito gostoso, ao mesmo tempo é difícil da gente ver, né? Enxergar isso tudo e quando chega aquela parte do ego lá, eu falo, ai, minha mãe, né? Lá vou eu. É. E é.
Então, assim, só agradecer a Joana de Ângeles, a ABRAP, principalmente, pela oportunidade, né? Eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é única, é uma É oportunidade única, muito gratificante, realmente. extremamente gratificante, e que a gente consiga estar mais presente cada vez mais e consigamos superar todos os 20 livros, são 20, 21, não sei, 19? São 16. Só eu acho que É, Não, mas tá vindo 16 mais, só. Sim, tem bastante. tá vindo mais umas levas aí, que Não, agora diz ele, que vai. a série psicológica são 16, São mas tem mais de 16. 50 livros da Joana, Tem bastante. mas da série psicológica são São 16. 16 dessa série. Esses dias foi lançado um novo lá pela Casa do Caminho, a Mansão do Caminho. eu ouvi falar. Já tem livro novo dela. Bem quentinho no forno. Beleza. Então, acho que depois que a gente conseguir estudar todos os livros, a gente vai conseguir ficar um pouquinho melhor. Estamos no Assim caminho. esperamos, né? Aí a gente se abre para estudar mais um bocadão, né? Você começa tudo de novo. Com certeza. Tudo novo. Eu não sei, eu penso da gente também conhecer Irmãs do Fogo, conhecer o Hamed, né, que é também dentro da nossa linha psicológica, e são outros autores, né? Então, assim, talvez fosse o caso. Só que ainda falta muito ainda, muitos livros da Joana. Temos que encerrar a série, pelo menos. Mais uns 5, 6 anos de Joana ainda. E fora um que é lá do século XIX, que não está traduzido, né? Um dos primeiros psicólogos, sabe? Esqueci o nome dele agora. Quem sabe até lá já traduz o livro. Muito bem. Gratidão, Cristina, gratidão a todos que estão aqui, gratidão a todos que irão assistir depois, que essa aula sirva, né, para muita reflexão de todos, né, para o nosso aprendizado, que a gente consiga realmente refletir e colocar em prática, né, todo esse conhecimento que Joana nos traz assim, de forma tão didática, né, tão bacana. E gratidão a todos e a gente se encontra na próxima quarta-feira, ok? Vamos lá mesmo. Até a próxima quarta, meninos. Até a próxima.